E aí, pessoal, nesse instante aqui eu vou dar continuidade ao nosso curso, né, que está aí disponível gratuitamente para você no YouTube. Esse curso é da Lei 12.594 de 2012. Sabemos que essa lei ela instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, como também ela regulamenta a aplicação a execução das medidas socioeducativas. E Ronilson, que medidas são essas? Me lembra aí. Nós sabemos que as medidas socioeducativas, eu criei uma musiquinha. A advertência, não foi isso? A advertência obriga a prestação assistida da semi-liberdade interna. A advertência obriga a prestação assistida da semi-liberdade interna. Então, a advertência é a primeira. Essas medidas socioeducativas, elas estão no dispositivo chamado artigo 112 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então lá você vê a primeira medida socioeducativa, a advertência. A segunda, obrigação de reparar o dano. A terceira, prestação de serviços à comunidade. A quarta, liberdade assistida. A quinta, semi-liberdade. E a sexta, internação em ambiente educacional. Então, a musiquinha, a advertência, obriga a prestação assistida da semi-liberdade interna. Para você gravar nessa sequência, porque vai o quê? Da menos gravosa para mais gravosa. Então, feito isso, pessoal, lembrando você um pouco sobre essas medidas socioeducativas, vamos agora tratar da autuação processual. Tranquilo? Então, agora nós estamos de frente para um adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional e agora esse adolescente que foi encaminhado ao juiz, geralmente o primeiro contato é com a delegacia, no caso aqui em Brasília é a DCA, Delegacia da Criança e do Adolescente. Então esse adolescente agora está de frente para a prática dos atos judiciais. Tranquilo? Então, com isso, como é que acontece essa autuação processual? Então, eu fiz aqui uma divisão. Nós temos aqui, primeira vez, onde a Lei 12.594, ela vai tratar de medidas de proteção. As medidas de proteção, elas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 112, entendeu? Inciso 7, ela remete você para o artigo 101 do ECA, onde ela vai tratar dos incisos de 1 a 6 dessas medidas de proteção, que eu até criei uma regra chamada medidas EOMIRI. Onde as medidas EOMIRI são as medidas de proteção. Tá? Eu vou já falar para vocês quais são essas medidas. Primeiramente, autuação processual. Aí eu dividi. Essa autuação processual, eu vou estar me referindo a duas categorias. Primeiro, medidas de proteção, advertência e obrigação de reparar o dano. Essas medidas são executadas nos próprios autos do processo de conhecimento quando aplicadas de forma isolada. Então, olha só, o adolescente ele acabou de entrar no sistema socioeducativo porque as medidas socioeducativas elas são aplicadas pelo juiz. Então, aí se abre o que nós chamamos de processo. O processo inicial, pessoal, é chamado de processo de conhecimento. Aí vai se conhecer o direito, aí vai se apresentar vai ser feita uma representação, vai ser feita a defesa, as alegações, aí virá o quê? A sentença ou acórdão, e depois disso será executado. Aí o que nós chamamos de processo de execução. Então, existe o processo de conhecimento e o processo de execução. Então, as medidas, olha só, medidas de proteção e medidas socioeducativas de advertência e de obrigação de reparar o dano, se elas forem aplicadas sozinhas, sem estarem cumuladas com outras medidas como de meio aberto ou de meio fechado, entendeu? Então, se elas forem aplicadas sozinhas, elas não precisam de um processo de execução distinto para cada adolescente. Elas serão aplicadas
nos autos, elas serão executadas nos autos do processo de conhecimento. Olha só, processo de conhecimento, todas elas terão, não só as medidas de proteção, como também todas as medidas socioeducativas terão um processo de conhecimento, tá? Porque tem que se instalar, esse é o processo inicial. Agora, se essas três medidas aqui, medida de proteção e medida socioeducativa de advertência e obrigação de reparar o dano, se forem aplicadas de forma isolada, então eu não preciso de instaurar um processo de execução, ou seja, elas serão executadas nos próprios autos, ou seja, no processo de conhecimento. Lá será autuada as peças, entendeu, de execução dessas medidas aqui. Agora, se forem medidas de meio aberto e de meio fechado, onde eu queria que você me recordasse. O que é medida de meio aberto? Medida de meio aberto por exemplo, são as duas. Prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. E medida de meio fechado é a semi-liberdade e a internação em ambiente educacional. Então essas quatro medidas, elas estão aqui classificadas como sendo que meio aberto e meio fechado. Então essas quatro medidas que estão classificadas em duas categorias, elas serão o quê? Elas serão executadas, entendeu? Em processos distintos, chamados processos de execução. Um para cada adolescente. Tá bom, pessoal? Então, beleza? Compreendeu a presepada aí? Então nós temos o quê? Dois tipos de processo, o de conhecimento e o de execução. Tá bom? Então, se a pessoa cometeu uma dessas aqui, a execução será nos próprios autos do processo de conhecimento. Agora, se ele cometeu uma dessas quatro aqui, esse adolescente, além do processo de conhecimento, terá também o que nós chamamos de processo de execução. Tranquilo? Então, é muita questão. Essa questão processual, na faculdade mesmo, é o maior... não é fácil dos alunos de entrar na cabeça, né? Quando começa aí no período, né? A partir do terceiro período, que é de acordo com algumas faculdades, onde você começa a estudar a teoria geral do processo, que é muito lindo, alguns alunos começam a desistir. Por quê? Porque a coisa é linda, tá bom? Mas para ser compreendida precisa de leituras meticulosas. Então eu estou trazendo para você aqui o resumo da ópera, tá? Então nós temos dois tipos de processo, o de conhecimento e o de execução. Se a pessoa apenas se a medida é de proteção que será aplicada ou advertência ou obrigação de reparar o dano, e se for isso aí apenas, ou seja, de forma isolada, eu não preciso de mais um processo, que seria o processo de execução. E se a pessoa aí se for aplicada medida de meio aberto ou fechado, além do processo de conhecimento, que é para todos, terá que se autuar, terá que se abrir o processo de execução para cada adolescente de forma individual. Beleza? Não sei se eu repeti muito, mas um detalhe interessante é que nessa situação aqui, nessa autuação processual, eu tenho que me ater, respeitar o que está disposto no ECA, entendeu? Essa nossa aula de hoje aqui, eu esqueci de falar no começo, está entre os artigos 38 e 40 da Lei 2.594. Então, quando eu trato aqui de autuação processual, ou de conhecimento ou de execução, eu tenho que me ater ao que dispõe o ECA. Onde uso o que é que dispõe o ECA? O ECA fala no artigo 143 que, entendeu? Que é vedado a divulgação, entendeu? Que é vedado a divulgação de atos JAP. Por isso, o que são atos JAP? Judiciais, administrativos e policiais, entendeu? Praticados por criança ou adolescente a que se atribua a autoria de ato infracional, tá bom? Isso aí é quase a letra do nosso dispositivo. Então, é vedada a divulgação dos atos, não só atos judiciais, mas como os atos administrativos e os atos policiais. Então, a polícia não poderá divulgar, tá? Então, atos JAP, conhece o que são atos JAP, meu filho? Judiciais, administrativos e policiais. É vedado a divulgação desses atos. Se quem está no meio são crianças ou adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional. Beleza? E também
nós temos outro dispositivo lá do ECA, que é o artigo 144. Nesse artigo 144 fala o seguinte, que a autoridade judiciária competente poderá, entendeu, emitir cópia ou certidão de atos praticados por crianças ou adolescentes, tá bom? Desde que tenha uma justificativa, desde que seja fundamentado, beleza? Então isso aí é o que nós temos lá nesses dois dispositivos, onde fala aqui no artigo 38 da Lei 12.594, que a autuação processual, tá bom, deverá obedecer ao que está disposto no ECA, beleza? Ao que está disposto nesses dois artigos, que um é que trata de que, Roniz? Que trata da redação, da divulgação, entendeu? E o outro que fala que a autoridade judiciária competente poderá emitir cópia ou certidão, desde que tenha que ter uma justificativa, desde que seja fundamentado. Beleza? Isso, tranquilo. Vamos agora aqui, pessoal. Olha só aqui. Nós temos aqui o seguinte, que procedimento idêntico, ou seja, de autuação, será aplicado, entendeu? No caso de será procedimento idêntico será desenvolvido no caso de medidas aplicadas em sede de remissão como forma de suspensão processual. Tá bom? Então, procedimento idêntico deverá ser observado na aplicação de medidas em sede de remissão como forma de suspensão processual. Então, remissão como forma de suspensão, remissão como forma de suspensão processual. Mas o que acha remissão, meu lindo? Remissão é o perdão, entendeu? Às vezes, o juiz concedeu perdão a este adolescente, tá bom? Mas ele aplicou uma medida de advertência, tá bom? Então a remissão poderá vir, não dispensará totalmente a sanção a ser aplicada a esse adolescente. Então, procedimento idêntico de autuação será aplicado, no caso de medida em sede de remissão como forma de suspensão processual. Beleza? Tá. Olha só. Eu ainda não falei aqui que no caso, entendeu, do processo de execução que será instalado para cada adolescente, no caso das medidas de meio aberto e meio fechado, tem aqui algumas peças que são importantes e que deverão constar e que poderá cair na tua prova. Primeiro, nós temos aqui documentos de caráter pessoal que, entendeu, que deverá constar nesse processo de execução. Esse documento de caráter pessoal você vai encontrar lá no processo de conhecimento desse mesmo adolescente. E esses documentos de caráter pessoal são aqueles que comprovam principalmente a idade desse adolescente. Então, olha só, que peças deverão constar nesse processo de execução para abertura, nesse processo que será instaurado para executar essa medida socioeducativa. Já falei, documentos de caráter pessoal que comprovam principalmente a idade desse adolescente. E outras peças, entendeu? E as peças indicadas pela autoridade judiciária, mas que obrigatoriamente nós temos que ter aqui 4 cópias. Vamos ver que 4 cópias são essas. Não esqueça, pessoal. Além de documentos que comprovam a idade, lá no processo de execução, eu teria que ter o quê? Cópia da representação. Vamos dizer o que é representação? Quando foi denunciado a prática do ato infracional, foi feita uma representação contra aquele adolescente. Então, essa representação, essa cópia tem que estar no processo de execução. Cópia, nós temos aqui o quê? Cópia dos antecedentes, tá bom? Então, nós temos aqui cópia dos antecedentes dos atos infracionais, porventura, que já tenham sido praticados por esse adolescente. Cópia da sentença ou acordo. A sentença, pessoal, é uma decisão monocromática. Como assim, Ronilson? Uma decisão de um juiz. Já o acordo é uma decisão colegiada, onde tem aí não somente um juiz, mas mais de um juiz, tá bom? Nós temos aqui também cópia de estudos técnicos. Ronilson, o que é esse negócio de estudos técnicos? Pessoal, presta atenção. Estudos técnicos realizados na fase de
conhecimento, tá bom? Então aqui, prosseguindo, olha só, eu agora já sei que haverá autuação processual para a execução das medidas, tanto as medidas de proteção, que eu falei que são as medidas EOMIRI, como para as medidas socioeducativas de advertência, obrigação de reparar o dano, e as 4 que estão incluídas aqui em meio aberto e meio fechado. Falei que o procedimento idêntico deverá ser observado em sede de remissão com forma de suspensão. Falei para vocês o que deverá constar dentro do processo de execução. E agora eu não posso deixar de falar aqui que são essas medidas de proteção. Essas medidas de proteção, que são aquelas lá do artigo 101 dos incisos de 1 a 6, você não pode esquecer. Primeiramente, encaminhamento aos pais ou responsáveis, orientação e apoio, temporários a essa família, essa criança. Matrícula em estabelecimento de ensino oficial, do ensino fundamental, né? Matrícula em estabelecimento de ensino fundamental, tá bom? Na rede oficial e de maneira obrigatória desse adolescente. Inclusão da criança e da família ou do adolescente em programas assistenciais, requisição para tratamento médico, requisição para tratamento psicológico, psiquiátrico e inclusão, entendeu? No caso, geralmente, do responsável ou do adolescente em programas de tratamento para alcoólatras ou toxicomanos. Beleza? Então aqui estão as 6 medidas de proteção. E você vai encontrar isso aonde, Ronilson? Lá no artigo 101 do ECA, tá? Então, eu já sei aqui que são essas medidas de proteção. Agora, já que eu fiz a autuação processual das medidas de proteção e das medidas socioeducativas, falei com vocês sobre o que é um processo de conhecimento, o que é um processo de execução, te falei que existe aqui algumas peças importantes no processo de execução, te falei também que medida aplicada em sede de remissão deverá observar um procedimento idêntico. Agora, para concluir, o que eu vou te falar? Eu vou te falar o seguinte, que uma vez que foi feita essa constituição desse processo, foi feita essa autuação, abriu-se o processo, entendeu? Para esse adolescente, para executar as medidas junto a este adolescente, neste momento, pessoal, o que deverá acontecer? A autoridade judiciária deverá encaminhar, olha só, cópia integral do expediente, cópia integral desse processo. Para onde, Luiz? Para o gestor, entendeu? Da aplicação da medida socioeducativa. Se fosse aqui em Brasília, seria a Secretaria da Criança e do Adolescente. Uma vez que foi encaminhado essa cópia integral desse expediente, ou seja, desse processo para o gestor da aplicação da medida socioeducativa, esse gestor irá, quer dizer, o próprio juiz, ao encaminhar para o gestor, solicita a designação, entendeu, do programa ou da unidade de atendimento onde será cumprida essa medida. Eu não sei se a lei aqui, de repente, queria falar assim, solicitando a designação do programa e da unidade de atendimento onde será cumprida. Mas eu creio também que poderá acontecer de realmente ser ou, porque tem medidas que não serão cumpridas em nenhum estabelecimento, mas sim fora. Por exemplo, a liberdade assistida, onde a pessoa somente vai fazer visitas, mas a advertência, por exemplo, aquela bronca que o juiz vai dar, não será cumprida em nenhum estabelecimento. Beleza, pessoal? Então aqui surge para você uma ideia, a ideia de que a gente está todo dia aprendendo para passar para você o melhor nessa matéria aqui, tá bom? Então eu te convido aqui, se você ainda não tem o meu livro de questões, tá bom? Comentadas,
são 154, onde também no início eu trago resumo com tabelas, tá? Bonitinho, pessoal, tá? Lindo, uma gracinha, tá? E o gabarito no final. Esse material aqui, eu estou vendendo ele aqui em Taguatinga, na Banca Estrela, bem no centro. Para você adquirir, você pode ligar lá, 3563-5063, ou se você quiser comprar comigo em PDF, você manda para mim um WhatsApp, que eu te mando o e-mail e a conta, que é a minha conta do BRB, ou uma outra conta da Caixa Econômica. Você pode ir lá comprar, com certeza que quem já comprou, já recebeu, está gostando. E o sucesso, já tem 22 aulas gravadas no YouTube. Essa aqui é a 23ª aula, tá bom? Eu ainda vou gravar mais aulas, aguarde. Muito obrigado aí pela sua assistência. Tchau!